Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Cantemos, eu preciso de ti, meu Senhor, eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho, eu preciso de ti. Erga os seus braços como quem clama e vamos cantar. Por isso vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor, vem fazer-me crescer em tua graça, Senhor. eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Vai pensando nos teus problemas. Senhor, Vai pensando eu o que te trouxe aqui nessa noite. Seja o problema na tua casa, seja os problemas caminhar contigo na tua vida pessoal. E vamos cantar sozinho. Eu preciso mais uma de vez. ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor, eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho, eu preciso de ti. Por isso vem, Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo. Ó, vem. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Vem curar. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Quero convidar vocês a pegarem a Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia, conseguir pegar no celular, não tem problema. Eu quero que vocês tentem acompanhar a passagem que a gente vai ler nessa noite, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22, tá? Qualquer coisa, lê com quem está aí do seu lado. Eu sei que às vezes a gente esquece de trazer a Bíblia e tá tudo bem, mas vamos tentar ler a palavra juntos, tá bom? Então é Lucas, capítulo 8, no versículo 22.
só explicar para vocês um pouquinho sobre o que essa palavra, em que contexto que ela está inserida. Esse daqui, o Evangelho, ele vem nos narrar um momento onde Jesus, ele está pregando o Evangelho, onde ele está fazendo milagres. A gente diz que aqui é a vida pública de Jesus, né? Uma grande multidão o seguia, e no meio disso tudo, inclusive é o Evangelho do dia de hoje, não sei se vocês têm o hábito de ler o Evangelho do dia, que foi lido aqui na Santa Missa. O Senhor nos mostra uma passagem onde Jesus, ele escolhe os seus 12 discípulos. Não sei se vocês estão lembrados, mas Jesus, ele teve 12 discípulos que ele escolheu, né? E é o Evangelho de hoje. E por coincidência, essa palavra, ela está 2 capítulos antes dessa leitura que nós vamos ler agora. Então, só para vocês entenderem, esse daqui é um momento do Evangelho, é um momento da palavra, onde Jesus, ele havia escolhido os seus 12 discípulos, havia escolhido 12 pessoas no meio de tantas que o seguiam para estar com ele, para viver na intimidade com ele. Houve 12 discípulos que Jesus olhou, e se vocês quiserem chegar em casa e ler na palavra, vai estar lá. Jesus chama um por um pelo nome, antes de acontecer o que está acontecendo aqui nessa palavra. Só para vocês entenderem, porque essa daqui é uma palavra que Jesus está reunido com os seus escolhidos, com os seus 12 discípulos. E vocês vão entender comigo, ó. Então vamos ler lá no versículo 22, que depois a gente vai entender o que o Senhor quer falar para nós. Num daqueles dias, ele subiu com os seus discípulos a uma barca. Disse ele: passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, Mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram, e logo veio a bonança. Perguntou-lhes então: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este, a quem os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, para a gente entender um pouquinho sobre essa palavra, esse é o momento em que Jesus pega os seus 12 discípulos e entra numa barca em um determinado lago, e nessa barca a gente já começa com uma fala de Jesus, aonde Jesus, ele vira para aqueles 12 discípulos e fala assim: passemos a outra margem do lago. Ou seja, eles iriam navegar, mas o Senhor já começa dizendo que eles tinham um destino. Aquela barca, ela tinha uma meta, ela tinha um lugar a ser alcançado. Eles não iam sair navegando para qualquer lugar naquele dia. Jesus, ele vira e ele é bem claro para aqueles discípulos: passemos a outra margem do lago. Ou seja, Jesus tinha planos, Jesus, ele tinha um propósito. Jesus, que é o próprio Deus, tinha um destino para aqueles 12 discípulos que entraram naquela barca. E a palavra vai nos narrando que aqueles discípulos, eles entraram naquela barca e foram navegando, e Jesus foi dormir. Jesus foi dormir e começou a acontecer um vento forte, uma chuva forte, um temporal, a ponto da palavra nos dizer que aquela barca se enchia de água, que aquela barca balançava e que eles realmente estavam em perigo. A palavra nos fala isso, eles estavam realmente em perigo. E acontece que nesse momento eles se desesperam, aqueles 12 discípulos. A palavra nos diz que eles começam a gritar, Mestre, Mestre, nós estamos perecendo. Eles recorrem a Jesus
E Jesus, que estava dormindo, a palavra nos fala, ele se levanta e ele simplesmente ordena que aquela tempestade, ela acabe, que aquele vento ele pare e que venha a calmaria. Tanto que nós lemos que logo que Jesus se levantou, veio uma grande bonança, uma grande calmaria, uma grande tranquilidade naquele momento. E essa é a palavra que o Senhor quer falar conosco nessa noite. É uma palavra linda. E a primeira coisa que eu quero começar dizendo para vocês, que o Senhor colocava no meu coração: você é escolhido. Escuta o que eu estou te dizendo. Você é escolhido. Esse evangelho nos narra Jesus escolhendo os seus 12 discípulos. E nesse momento da palavra, Jesus ele pega esses 12 discípulos e coloca dentro dessa barca. Se a gente for pegar essa mesma leitura, ela é narrada também pelo evangelista Marcos. E lá a palavra nos diz bem assim, que havia um povo. Havia um povo na beira daquele largo. E mais do que isso, gente, a palavra em Marcos vai nos dizer que atrás da barca de Jesus tinham outras barcas escoltando aquele barco. Tinha outras pessoas atrás da barca em que Jesus estava. Mas o Senhor naquele momento queria que aqueles 12 discípulos estivessem com Ele naquela barca. Quantas pessoas não gostariam de ter entrado naquele barco com Jesus naquele dia? Quantas pessoas não queriam estar próximos de Jesus, ouvir mais uma palavra, ver um milagre, ser tocado? Mas a palavra nos diz, e eu convido vocês a pegarem depois em Marcos, que o Senhor deixou um povo para trás e escolheu estar com aqueles 12 discípulos. Fazia parte de um desejo profundo de Jesus estar com aqueles 12 discípulos. E Ele chamou aqueles 12 discípulos para estarem naquela barca. Não era qualquer barca, era a barca em que Jesus estava. E eu quero dizer que você é escolhido, porque se o Senhor escolheu que nós lêssemos essa palavra nessa noite, Ele também diz para nós: ei, é você que eu quero na minha barca. Quantas pessoas gostariam de estar aqui? Ou talvez você esteja pensando: minha mãe tinha que estar aqui, meu marido tinha que estar aqui, meu filho tinha que estar aqui. Não, eu quero dizer que nessa noite, no dia 12 de setembro de 2023, o Senhor te escolheu para estar sentado aí nesse banco e entrar nessa barca com Ele. Nós estamos em uma barca e o Senhor tem nos escolhido. Nessa noite somos eu e você, não mais esses 12 discípulos. Somos eu e você com esse Jesus que deseja navegar conosco. Assim como o Senhor olhou para aqueles 12 discípulos naquele dia e falou assim: passemos a outra margem do lago. O Senhor vira para mim e para você nessa noite e diz isso: passemos a outra margem do lago. O Senhor te convida a entrar nessa barca e seguir aquilo que Ele tem para a sua vida. A primeira coisa que a gente precisa tomar decisão nessa noite e abrir o nosso coração é de entrar nessa barca onde Jesus está e acreditar que Ele tem um propósito para a nossa vida. Você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso. O Senhor nessa noite te escolheu para estar nesse barco e Ele te olha e Ele te diz: ei, Vanessa, passemos a outra margem. Mateus, passemos a outra margem, não mais aqui. Eu tenho um propósito para você. Eu tenho um destino para você. Eu tenho planos para a sua vida. Vem comigo nessa barca, vamos atravessar para o outro lado. Talvez nós temos insistido em entrar em tantas outras barcas na nossa vida. Igual aqui acontece, tinha outras barcas navegando naquele lago e não no barco em que Jesus está. A gente vai para o barco dos nossos problemas, dos nossos sonhos, e a gente se esquece do Senhor. A gente vai no barco da nossa família, a gente vai se deixando levar e a gente esquece de entrar no barco em que Jesus está. E o Senhor nessa noite, Ele olha para mim e para você e Ele nos convida a entrar nesse barco e Ele te diz: eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho um propósito para você. E se a gente for ver, a mesma coisa que acontece com aqueles discípulos, muitas vezes acontece na nossa vida. Não sei se vocês têm problemas, mas eu tenho bastante. Hoje mesmo eu tive um dia cansativo, exaustivo. Minha vontade era de dormir agora.
mas o Senhor nos chama. E eu não sei se também vocês passam por essas tempestades, porque eu quero dizer para vocês, até mesmo na barca em que Jesus está, tem tempestades. Até mesmo na barca em que Jesus está, tem tempos difíceis. Na barca em que Jesus está, a água também começa a entrar. A gente às vezes também tem a sensação de que vai afundar, mas pelo menos o Senhor está ali. Na barca em que Jesus está, guarda isso no seu coração. Na barca em que Jesus está, ela não afunda. O barco em que Jesus está, ele não afunda. Talvez a gente tenha afundado na nossa vida. Talvez você tenha se sentido perdido. Talvez você tenha se sentido desesperado. Talvez porque você está no barco errado. Talvez porque você não tenha escolhido diariamente entrar no barco em que Jesus está. Levantado da sua cama e falado: Senhor, meu dia vai ser difícil, mas eu quero estar no barco que o Senhor vai estar. Eu não quero outro. Eu quero estar com você, Jesus. E por isso que muitas vezes talvez nós temos tido a sensação de que nós temos afundado, de que nós estamos perecendo. Às vezes o desespero tem batido na porta da nossa casa, como muitas vezes já bateu na minha. Às vezes o medo tem batido no seu coração, o desespero tem batido no seu coração. E o Senhor, eu quero dizer para você que talvez a tempestade venha, continue vindo na sua vida quando a gente escolhe estar no barco de Jesus. Mas o barco em que Jesus está, ele nunca afunda. Ele nunca afundou para quem foi fiel a Ele. O Senhor nunca abandonou quem foi fiel à palavra dEle. E eu quero te dizer nessa noite que se você decidir entrar nesse barco, que se você acreditar nessa palavra que nos diz, passemos para o outro lado, o Senhor nunca mais vai deixar você afundar. Às vezes nós afundamos por isso, porque nós nos afastamos dEle. E no meio da tempestade nós não temos a quem recorrer, porque naquele barco tinha Jesus. Eles tinham a quem recorrer. E o Senhor, é muito lindo essa palavra. Eu acho ela maravilhosa, porque o Senhor estava naquele barco. E se a gente for parar para prestar atenção, a palavra nos diz isso. Eu não sei vocês, mas eu às vezes acabo acordando quando chove à noite. Às vezes vem um temporal, eu acordo com o trovão, com a chuva. Tem gente que não. Mas o Senhor Jesus estava em um barco, gente, que estava quase afundando. Jesus, ele estava num barco que a água estava entrando. A palavra nos diz que eram ventos fortes que vinham naquele lugar. Essa era a realidade. E Jesus, ele continuava lá. Talvez ele poderia ter evitado aquela tempestade. Talvez ele poderia ter impedido que aquilo acontecesse. Mas a palavra nos diz que Jesus, ele adormecia. E aqueles discípulos, quando bateu o desespero, quando eles não sabiam mais o que fazer, a palavra nos diz que eles foram até Jesus. E eles falavam: mestre, mestre, nos socorre. Eles foram até Jesus e pediram a ajuda do Senhor. Eles falavam assim: Senhor, nós estamos perecendo. Eles foram até Jesus. E essa é uma das coisas mais importantes que eu quero falar com vocês nessa noite, que o Senhor me tocou. Essa foi a oração daqueles discípulos naquele momento. Talvez fracos na fé, mas eles se lembraram de Jesus. Eles sabiam que Jesus, ele tinha poder para todas as coisas, ou até mesmo às vezes não tinham fé suficiente para isso, mas eles se lembraram de Jesus e eles fizeram uma oração naquele momento. Essa foi a oração deles: mestre, mestre, nós estamos perecendo. E eu quero dizer para você que muitas vezes sem a nossa oração diária, a gente não vai conseguir aguentar. O Senhor quer falar sobre isso no nosso meio agora. Você e eu, nós precisamos rezar, porque se a gente estiver no meio dessa tempestade, e a gente só saber que Jesus está ali, mas não recorrer a Ele, não pedir a ajuda dEle, nada vai acontecer. O Senhor coloca isso no meu coração. Não sei se você tem o hábito de fazer a sua oração, mas isso vai ser a grande arma da sua vida para você conseguir resistir às tempestades. Talvez você não reza, mas o Senhor te pede e te convida a uma vida de oração nessa noite. Aqueles discípulos rezaram naquele momento. Eles falaram: mestre, mestre, estamos perecendo. E é esse o convite que o Senhor tem para nós nessa noite.
você está com dificuldade, está sentindo que a sua vida está no meio da tempestade, lembre-se de Jesus e reze. Se você está com dificuldade na sua casa, reze. Se você está com dificuldade no seu casamento, reze. Se você está com dificuldade no seu trabalho, reze. Se você tem planejado tantas coisas na sua vida e não tem conseguido que elas se realizem, reze. O Senhor te convida a rezar. A oração, ela é capaz de chegar até Jesus e alcançar milagres na nossa vida. Mas nós muitas vezes não temos sido um povo de oração. E eu falo por mim. Quantas vezes nós passamos horas no celular e nós não rezamos? E a oração não é uma obrigação que nós temos que cumprir. A oração é isso que nós vemos nessa palavra. Jesus, eu estou perecendo. Jesus, eu preciso da sua ajuda. A oração é um diálogo. O Senhor, Ele te convida nessa noite a conversar com Ele no seu dia a dia. A você levantar de manhã e falar assim: Senhor, eu quero entrar na sua barca. Se você não sabe o que falar, começa a partir de amanhã. Levanta e fala: Senhor, eu quero entrar na sua barca. Porque se eu não estiver na sua barca, a tempestade vai vir e ela vem. Eu não vou aguentar. Sem a oração, nós não vamos aguentar. O Senhor te convida a fazer igual aqueles discípulos. Está com dificuldade? Mestre, eu estou perecendo. Não sabe o que fazer em uma determinada situação? Mestre, eu estou perecendo. O Senhor nos convida a rezar. A rezar. Quantas graças nós deixamos de alcançar, não porque o Senhor não tem misericórdia de nós, não porque o Senhor não olha para a nossa vida, mas é porque a gente não pede. E o Senhor nos promete na sua palavra que tudo que nós pedirmos a Ele, Ele nos concederá. Nós precisamos rezar. A oração, ela clareia a nossa mente. Essa semana, só partilhando uma coisa com vocês, e com certeza futuramente, se vocês continuarem vindo no grupo de oração, a gente vai partilhar isso, a Ju, a família deles vai conseguir partilhar. Mas o nosso grupo, ele passou por um acontecimento, talvez vocês viram nas redes sociais, de um servo, de um irmão nosso de comunidade, passar por um momento de turbulência e ainda está passando, ainda está se recuperando de saúde, e veio a tempestade. Era feriado, a gente estava vivendo uma semana normal, todo mundo se programando para curtir o feriado, e veio uma tempestade. Uma pessoa muito querida da nossa comunidade estava com problemas sérios de saúde, correndo risco de vida. E foi muito bonito o que aconteceu na nossa comunidade, que a gente tem grupo do WhatsApp. E foi a coisa mais linda, todo mundo começou a fazer 24 horas de oração. Uma pessoa rezava 00:30, uma pessoa rezava 1h da manhã, outra pessoa rezava 1h30. E foi feito vigília, uma madrugada inteira aos pés de Jesus, pedindo pela vida do João Alexandre. Então é isso. Isso foi algo que aconteceu essa semana e que a gente precisa se espelhar e ver que nós precisamos rezar. Quantas graças na minha vida que eu consegui através da oração. Quantas graças! Eu lembro que quando eu estava para passar no vestibular, e eu tinha muito medo, duas coisas que eu quero falar com isso, Eu tinha muito medo de não conseguir passar. E eu lembro que eu acordava 3h da manhã e rezava o terço da misericórdia. E aquilo era a forma de eu falar assim: mestre, eu estou perecendo. É uma tempestade, Eu preciso da sua ajuda, eu tenho um sonho, eu quero fazer uma faculdade, para um dia ter a minha família, para tocar a vida das pessoas. Mestre, eu estou perecendo. E eu lembro que eu rezava o terço da misericórdia. Até acho que minha mãe vai lembrar que um dia antes de sair o resultado, eu passei a madrugada inteira de joelhos, rezando as 1000 Ave Marias. E eu não falo isso para dizer que eu rezo, não é isso. Mas para a gente conseguir entender que com a oração, a gente alcança graças do céu, do Senhor. E mais do que isso, a oração, ela vai transformando o nosso coração. Tem situações na nossa vida que a gente pede para Jesus, mas a gente está agindo errado. E a oração, ela vai nos transformando. Quando a gente reza e a gente olha para Jesus: mestre, eu estou perecendo. Ele muitas vezes nos mostra o caminho, como agir,
Como que eu tenho que agir dentro da minha casa? Como que eu tenho que agir com o meu esposo? Senhor, como que eu tenho que agir para alcançar essa graça? Às vezes tem algo dentro de nós que também precisa ser mudado no meio dessa tempestade, e a oração faz isso conosco. A oração gera vida, a oração gera santidade, a oração gera alegria, até mesmo no meio da tempestade. Se você está passando por dificuldades, se você se sente no meio dessa tempestade, o Senhor pede para eu te dizer nessa noite que você precisa começar a rezar, porque é nesse momento que o Senhor é capaz de realizar milagres na sua vida, e vai muito além de milagres físicos, materiais. O Senhor, Ele também colocava no meu coração que muitas vezes nós temos passado por tempestades espirituais mesmo na nossa vida. Às vezes a gente está passando por situações que nós não conseguimos entender o porquê daquilo, que nós não conseguimos sair daquela situação, e nós temos sofrido, nós temos vivido angustiados. E eu quero dizer para você que pode ser talvez uma guerra espiritual que acontece na sua vida. A gente vive tão humanamente que nós nos esquecemos que nós temos uma alma, que nós temos uma vida espiritual, e que tem alguém, escuta o que eu estou te dizendo, tem alguém que quer acabar com a tua vida, tem alguém que quer destruir a tua vida, e é o demônio. A gente não fala mais sobre isso, mas precisa ser falado. Desde o momento em que você se levanta até o momento em que você se deita, o demônio quer destruir a sua casa, quer destruir a sua família, porque ele não quer que você vá para o céu. E ele vai permitindo que essas tempestades vão te destruindo por dentro. E aí a gente não reza, a gente não se lembra de recorrer a Jesus, a gente não entra nessa barca em que Jesus está. Eu quero dizer para você que você está no meio de uma guerra. O Senhor tem planos maravilhosos para a sua vida. Jesus, Ele te convida a passar para o outro lado da margem. Mas também tem alguém querendo te tirar dos braços de Deus, por meio dessas inúmeras dificuldades. E a arma que nós temos no dia de hoje é a oração. Eu quero colocar esse desafio mesmo nessa pregação. Se você não reza, pergunta para o Senhor: como que eu posso começar a rezar? É uma dezena do terço a hora que eu me levanto? É um jejum? É uma leitura de um evangelho? É ler a liturgia do dia? Eu não sei, mas o Senhor está te fazendo um convite nessa noite de começar uma vida de oração. E é somente desse jeito que eu quero dizer para você que você vai conseguir sobreviver a essas tempestades que você tem vivido. Se você tem se sentido cansado, exausto, se você tem se sentido assombrado pelas suas feridas, se você tem se sentido culpado, se teve pessoas que chegaram e você sente que acabou com a sua vida, o Senhor coloca isso no meu coração. Se você sente que alguém acabou com a sua vida, que você está no meio dessa tempestade, eu quero te convidar nessa noite. Vamos começar por hoje, vamos começar por agora, vamos começar a olhar para aquele que pode parar a tempestade na nossa vida. Eu posso dizer, eu estou passando por muitas tempestades. Tenho certeza que vocês também, e o Senhor quer que nós começamos agora. E uma coisa que Ele pede para eu dizer: nenhuma tempestade é pequena diante de Deus. Nada passa desapercebido diante de Deus. Se você tem vivido uma tempestade na sua vida, o Senhor, Ele tem te olhado. E o Senhor deseja sim ir ao seu encontro. O Senhor deseja trazer a salvação dEle para a sua vida. Você é um escolhido. Você não nasceu para ficar navegando sem rumo no meio desse lago. O Senhor nessa noite te convida a passar para o outro lado da margem. E nesse momento, nós vamos rezar juntos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui no grupo de oração a gente tem o costume de levantar o braço, de rezar, de cantar. Mas essa é a forma da gente falar assim: mestre, eu estou perecendo. Eu falei para vocês, Jesus, ele estava naquela barca. E foi necessário que aqueles discípulos se lembrassem e chamassem Jesus. Eles foram até Jesus. E nessa noite, no meio dessa barca, o Senhor, ele está nos esperando. Talvez há tanto tempo que você não tem falado para Jesus como que está a sua vida, o que você tem sentido dentro do seu coração.
Talvez você não tenha enxergado, a tempestade está tão feia na sua vida que você não tenha enxergado um palmo na sua frente, você não sabe mais o que fazer, você se sente perdido. Eu quero te convidar nessa noite, através da oração que nós vamos fazer aqui, invocar a presença de Jesus, que tudo pode. Eu quero dizer isso para você: Jesus, Ele tudo pode. Jesus, Ele acalma a tempestade. Jesus, Ele acalma o vento. Jesus, Ele acalma a água. Jesus, Ele tudo pode. Não há nada que esse homem, que é o nosso próprio Deus, não possa fazer dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Não há nada que o Senhor não possa fazer. E nesse momento Ele também coloca que muitos de nós estamos nos sentindo mortos. Muitos de nós estamos vivendo como se nós não tivéssemos mais vontade, não tivéssemos mais ânimo. Eu quero dizer que o Senhor, Ele é capaz de te trazer a vida de novo. Só que nós precisamos nos levantar. E eu quero convidar você a fazer isso, que nós vamos rezar nesse momento. E o Senhor, Ele age agora. Tem dificuldades, tem tempestades na sua vida que o Senhor vai agir agora. Tem tempestades na sua vida que talvez vai levar tempo, vai levar meses, semanas, mas vale a pena, porque Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, o barco não afunda. A tempestade vem, mas o barco ele não afunda. E se essa tempestade continua pegando na mão de Jesus, continua levantando cada dia da sua vida e oferecendo para Ele o seu sofrimento. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e se imaginar nessa barca mesmo. Se imagina nessa barca aonde Jesus Ele está. Jesus nessa noite Ele te olha. Jesus nessa noite diz que te conhece. Ele sabe tudo que você tem vivido. Ele sabe as vezes que você tem chorado. Ele sabe das contas que você tem para pagar. Ele sabe das coisas que você deseja que fossem diferentes no seu casamento, na sua casa. Jesus sabe. E Ele está nessa barca. Nessa noite é real. Jesus Ele está aqui, meus irmãos. Jesus Eucarístico está nesse lugar e é real. Jesus Ele está aqui. E Ele deseja ir ao seu encontro. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. O Senhor pede para dizer para você nessa noite que você é vitorioso. Nós cantávamos isso: triunfarei, eu vencerei. E é só com o Senhor que nós somos capazes de ser vitoriosos na nossa vida. O Senhor me dava uma palavra que está em Isaías capítulo 26, no versículo 19, diz assim: que os vossos mortos revivam, que os seus cadáveres ressuscitem, que despertem e cantem aqueles que jazem sepultos, porque vosso orvalho é um orvalho de luz, e a terra restituirá o dia às sombras. Essa palavra está em Isaías capítulo 26, versículo 19. O Senhor nos diz que você é um orvalho de luz e que essa terra restituirá o dia de sombras.
Longe de Jesus nós vivemos nas sombras, mas nessa noite eu creio que nós começamos um novo caminho com Ele. E eu profetizo isso para a minha vida, para a sua vida, para a vida da minha família, para a vida dos nossos servos, que nessa noite o Senhor Ele vem em nosso socorro e Ele acalma a nossa tempestade. Talvez outras continuarão, mas eu quero dizer que em Jesus nós somos vitoriosos, porque o barco em que Jesus está, Ele... Então vamos lá, eu vou falar e vocês vão me responder. O barco em que Jesus está, Ele... Não afunda. O barco em que Jesus está, Ele... Não afunda. Quando vier a dificuldade, você vai falar para o seu problema assim: ó, eu estou no barco que Jesus está, e o barco que Jesus está, ele não afunda. Na minha casa não, no meu trabalho não, na minha vida não, porque o barco em que Jesus está, ele não afunda. E nessa noite nós tomamos essa decisão de estar no barco em que Jesus está. E por isso, para nós terminarmos, se você é um vitorioso, nós vamos cantar pela última vez essa música enquanto a Ju vai vindo, e eu quero convidar você a gritar, como se fosse para Maringá inteiro ouvir, que o Senhor é aquele capaz de acalmar a sua tempestade, não mais com o canto de alguém perdedor, mas o canto de alguém que é vitorioso e que passou das sombras para a luz. Vamos lá, acalma minha tempestade. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé. Aumenta minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar.